pessoal, meu nome é Raine, eu sou engenheira ambiental desde 2017 e hoje eu atuo no mercado de resíduos e com consultoria ambiental. A Casa Tegra e o Samba Talks me convidaram para ter uma conversa aqui com vocês e falar um pouco sobre meio ambiente, falar um pouco sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Então, do começo, o que é meio ambiente? De uma maneira muito simples, meio ambiente é a união de todos os organismos vivos e compostos não vivos relacionados à vida no planeta. Ele pode ser tratado de maneiras unitárias e pequenas, assim como pode ser tratado num todo. Um rio é um meio ambiente, um lago é um meio ambiente, uma cidade é um meio ambiente, assim como o planeta no geral é um meio ambiente. Desde a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVII, o ser humano passou a explorar e a degradar muito mais o planeta do que antes ele fazia. A indústria e a população nunca pararam de crescer, ou seja, a utilização dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente, ela vem crescendo e vem evoluindo conforme o tempo passa. Demorou-se muito para que algumas atitudes fossem tomadas. A gente ainda tem um déficit muito grande de atitudes e de políticas que preservam o meio ambiente. Então, é um período muito extenso que a humanidade degrada, explora e depreda o meio ambiente sem repor, sem preservar e sem cuidar. Lógico que isso gera consequências, lógico que a gente precisa rever nossas atitudes, as indústrias precisam rever as atitudes dela e os governos também, para que a gente consiga amenizar todos os problemas que existem e para que a gente consiga, juntos, amenizar um futuro aí de desespero, porque a gente não tomou atitudes na época que deveriam ser tomadas. Mas e aí, com esses dados aí, o que a gente faz para melhorar, o que a gente faz para resolver essa situação? Eu acho que cinco áreas têm que trabalhar em conjunto para que a gente consiga aí um benefício, consiga amenizar essa situação e melhorar aí o meio ambiente no futuro. Cidades, alimentação, energia, planeta e população. Existe um dado que afirma que até 2050, mais de 90% da população vai morar em cidades. E o que isso significa? Significa que as pessoas que vão morar nela têm que ter acesso ao saneamento básico, têm que ter acesso à água de qualidade, têm que ter acesso ao transporte público e a tudo que uma cidade precisa oferecer para que a vida seja confortável e seja da maneira que tem que ser nela. Se as cidades não forem planejadas e desenvolvidas para suprir a necessidade da população, o meio ambiente acaba sofrendo com isso. A falta de transporte público faz com que as pessoas priorizem o transporte individual. A falta de saneamento básico faz com que as águas, os rios e lagos sejam muito mais poluídos. As cidades e a população, elas têm que crescer em conjunto para que o meio ambiente não sofra com isso. Depois das cidades, a gente tem a questão da energia. O ser humano precisa explorar mais o campo da energia renovável. A gente ainda utiliza muito combustível fóssil, que são os combustíveis derivados do petróleo, e combustíveis que prejudicam o meio ambiente desde a sua extração até a sua queima. O campo de energia renovável é extremamente vasto e ainda pouco explorado no mundo inteiro. Fontes limpas de energia são o futuro e a gente precisa começar o quanto antes para que a gente pare de fazer o que a gente vem feito com os combustíveis fósseis, que é usar sem precedentes, né? Depois da energia tem a questão da alimentação. Esse dado, ele me choca toda vez que eu leio, toda vez que eu escuto sobre, que é que 1/3 de todo o alimento que é produzido, todo o alimento que é criado no mundo, ele é simplesmente desperdiçado. Ou seja, ele não chega na mesa de ninguém. Existe a queima de combustíveis aí para o transporte, com certeza existe aí a emissão de gases para a embalagem, para que esse alimento chegue na mesa do consumidor e da população da maneira que tem que chegar, e esse alimento simplesmente não chega. Ele é perdido, ele estraga, ele não é consumido. É uma grande utilização de recursos para que seja simplesmente jogado no lixo, num planeta em que, infelizmente, ainda existem pessoas que passam fome. Essa quantidade, com certeza, faria diferença na vida delas. Depois da questão dos alimentos, vem a questão do planeta. A gente precisa parar de devastar a natureza e de depredar os oceanos. Existem dados que, infelizmente, afirmam que florestas já não podem mais serem regeneradas. A quantidade de lixo que tem nos oceanos vai demorar anos e anos para que a gente consiga limpar. Espécies talvez já tenham sido
perdidas aí pela exploração humana. Então, se a gente não tomar uma atitude aí para que as coisas mudem desde já, as consequências vão ser muito piores daqui a um tempo. E por fim, a população. Eu acredito que pequenas atitudes fazem toda a diferença no planeta. E são pequenas atitudes acessíveis a todo mundo. Então, reciclar seu lixo, consumo consciente de bens materiais, evitar o desperdício de comida, uso racional de água, atitudes que a gente vê aí nos jornais e nas revistas todos os dias e que a gente fica postergando começar, quando na verdade, se a gente começa hoje, se a gente faz isso hoje, o somatório de benefícios é muito grande, tanto pro indivíduo quanto pro planeta. Mas e aí, diante de todas essas atitudes, quanto tempo levaria para que tudo fosse regenerado, para que tudo fosse restaurado, para que as coisas voltassem a ser como eram antes? Não dá para saber, infelizmente. Depende muito de como as coisas forem feitas, das políticas públicas, do quanto de dinheiro vai ser disponibilizado, do quanto a tecnologia vai progredir aí e nos ajudar com isso, da consciência de cada pessoa, das indústrias. O que a gente sabe é que existe uma solução, existe uma saída, existe um retorno. A gente tem aí casos de rios que eram poluídos tanto quanto o Tietê e que hoje são rios limpos, são rios que têm vida, como é o caso do Rio Reno na Europa e do Rio Tamisa na Europa também. A gente tem casos aí de matas que foram devastadas e que se regeneraram, às vezes foram devastadas até por incêndios e não incêndios naturais e não pelo ser humano, e ela se regenera. Durante essa pandemia, a gente recebeu aí uma enxurrada de boas notícias relacionadas à natureza, pelo simples fato do ser humano ter dado uma acalmada na vida. Quando a gente se depara com esse tipo de notícia, esse tipo de informação, a gente percebe o quão rápido a natureza pode responder e quão rápido ela pode reagir, e que a gente está simplesmente perdendo tempo, né? Quando a gente não faz nada relacionado a isso. Eu acho que vários sinais aí já foram dados de que a gente precisa revisar os nossos atos em relação ao meio ambiente, em relação àquilo que a gente faz, aquilo que a gente explora, degrada, depreda, e a gente precisa começar já, para que ela responda, para que ela se regenere, para que ela não seja prejudicada de uma maneira que a gente não consiga reverter. Porque aí sim as consequências acredito que seriam bem grandes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham descoberto novas informações e que eu tenha agregado para vocês alguma informação relevante sobre esse assunto. Se cuidem do nosso planeta.